A lição, o título é Perseverando na Fé em Cristo, tem por texto áureo: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. A verdade prática, a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. A leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 10 ao 17. Vou ler o primeiro e, como de costume, os irmãos vão intercalando entre si. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Ajó, em Cônico e em Lisboa. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Eu, porém, permanece naquilo que aprendi, sabendo que tens aprendido. Porque desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, genuinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Antes da gente entrar na lição em si, no contexto da lição, a gente vai analisar um pouco do título, né? O que seria perseverando na fé em Cristo? A gente vai dividir esse título aqui em três palavras: perseverar, fé e Cristo, para a gente poder entender o que o título da lição traz para a gente. E a gente vai entender que perseverar, o que é perseverar? Quem sabe definir o que é perseverar? É uma palavra bem comum de ser utilizada, né? Perseverar, continuar. Sim, perseverar é o quê? Persistir, ser constante, continuar, permanecer. E a gente sabe que em Marcos, no capítulo 13, verso 13, diz que aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Ou seja, a nossa perseverança, a nossa persistência tem que ser contínua, tem que ser diária. Mas um pouquinho mais para frente eu vou explicar uma coisa muito específica. Porque a gente pode perseverar em qualquer outra coisa, não só em Cristo. A gente pode, por exemplo, perseverar no emprego, ser constante no emprego. Pode perseverar esperando o ônibus ali, vou ficar assistindo aqui até esse ônibus chegar, não vou sair do ponto. Você pode perseverar no trânsito. Você pode ficar perseverante, persistir ali no trânsito, falar, eu não vou cortar, eu não vou por outro caminho, não vou enfrentar o trânsito. Ou seja, perseverar, você pode perseverar em qualquer outra coisa. Mas a lição é bem específica, ela perseverar aonde? Na fé. Na fé. E a gente sabe que em Hebreus capítulo 11, verso 1 fala, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A gente pode ter fé em outras coisas? A gente tem, na verdade, fé em outras coisas, não tem? Sim. Você acredita, poxa vida, o combustível do carro está acabando. Eu tenho fé que eu vou chegar até o posto. Ou seja, a gente pode acreditar em outras coisas. A gente não vê, eu não sei nem, inclusive na rodovia, quem costuma viajar muito sabe. Rodovia você não vê um posto tão fácil. Então você tem fé, fala, poxa, daqui a pouco vai aparecer um posto ali do nada. Então você pode ter fé em qualquer outra coisa. Você pode ter fé que o seu filho vai sair de um problema. Seu filho vai conseguir um emprego que ele precisa. Você vai conseguir, por exemplo, aquilo que você tanto almeja, que é alcançar uma formação, alguma coisa do tipo. Você pode ter fé. Mas a nossa fé
tem que ser uma fé muito além da fé comum. Tem que ser uma fé em quem? Em Cristo. E nós sabemos que Cristo, a palavra, o título é Cristo, Jesus Cristo, vem da palavra do grego Christos, quer dizer o ungido. A tradução hebraica traz o termo de maciá e massá, que é untar e ungir. Ou seja, quando nós separamos as palavras, o que acontece? Nós tiramos cada conclusão. Por exemplo, perseverar e fé. A gente pode perseverar e ter fé, mas o foco aqui da lição é perseverar na fé em quem? Em Cristo. Porque muitas das vezes a gente pode chegar numa situação que a gente pode desistir de alguma coisa na vida. A gente pode não insistir. Porque, por exemplo, se tem uma coisa que está incomodando a gente, está estragando a nossa saúde, você não vai insistir naquilo que está destruindo a sua saúde. O que você vai fazer o quê? Eu vou parar com isso, eu vou mudar esse roteiro. Mas quando fala perseverar na fé em Cristo, é algo que a gente tem que ter como regra de vida. A gente não pode desistir da nossa fé. Eu sempre costumo dizer para qualquer pessoa, gente, você pode desistir do emprego? Pode, mas não abandone a sua fé. Uma vez eu conversando com a irmã, ela falou que estava desanimada do casamento. Eu falei, irmã, mas só que não abandone a sua fé. Por quê? É a única coisa que vai levar a gente até Cristo. A fé em Cristo Jesus. A fé nas suas obras e a fé em tudo que Ele fez por nós. Então, quando traz esse título aqui, dá uma amplitude, né? Você vê que não é algo tão global, é centralizado. O título está centralizando em Cristo. E a nossa vida tem que estar onde? Centralizada em Cristo. Não existe outro caminho. Não existe outro meio. Tem que ser Cristo. Tem que ser o centro da nossa vida e o centro de tudo que nós iremos fazer, que é perseverar na fé em Cristo Jesus. E eu esqueci de falar, que eu gosto muito de falar também, quando eu trago um título que eu pego de algum site, eu gosto de falar. Esse título, Cristo, eu encontrei no site origemdapalavra.com.br, que fala palavras Cristo, que traz uma tradução mais aprofundada sobre o tema. A introdução da nossa lição diz o seguinte. Eu coloquei uma introdução aqui bem objetiva, né? Não somos obras do acaso, e temos o manual de fé para entender de onde vimos, quem somos, para que nascemos e para onde iremos. Isso nós descobrimos aonde? Na Bíblia. Como nós fomos criados, como o mundo foi criado, como nós fomos criados, qual o nosso propósito, de onde nós viemos, para onde nós iremos, e qual será o fim da nossa vida. Então a gente só descobriu isso por onde? Pela palavra, pela Bíblia, que é um conjunto de profecias que nos instruem da melhor forma para poder o quê? Alcançar a tão sonhada e esperada bênção do Senhor, que é a nossa salvação. Então a gente tem que viver a nossa vida de forma que constante, sempre abundante, na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão. Essa persistência que nós temos todos os dias para poder alcançar a nossa salvação não é vão. Não é, por exemplo, eu vou fazer um esforço aqui e de repente já desistir. Não. A gente perseverando, a gente sabe para onde a gente vai, a gente sabe qual é a promessa que a gente tem. E não é uma promessa qualquer. É uma promessa de vida e vida eterna. Não é uma promessa só de saúde no mundo, não é uma promessa só de um carro ou uma casa, é uma promessa que vai muito, mas muito além disso. Que vai muito além do nosso entendimento, vai muito além daquilo que a gente imagina, vai muito além daquilo que a gente pensa, vai muito além daquilo que a gente espera. Por quê? Porque é uma promessa que Cristo está dando a nós. Ou seja, quando a gente começa a compreender isso, a gente só compreende por meio da palavra. Da Bíblia, do conjunto escrito que nós temos aqui. Então essa é a nossa regra infalível. Outras religiões têm diversos manuais que eles consideram como regra de fé, mas nós temos a palavra, porque nós acreditamos que a palavra é inspirada por quem? Pelo Espírito Santo, enviada pelo próprio Deus. Para quê? Para que fosse escrito, como é o nosso manual. Interessante que teve uma pesquisa esses dias que foi lançada, né? Que eles confirmaram realmente que existiu a Arca de Noé. Mas, gente, já estava escrito
Já tinha tempo. A ciência descobre algo que já está escrito, porque eles querem não se usar do meio da palavra, porque eles acham que eles estão sendo fracos, que eles precisam de matéria. Mas nós temos aqui a palavra escrita que comprova que o mundo foi criado não foi por uma explosão, não foi uma evolução. A gente foi criado, não foi criado por uma teoria da evolução. A gente não evoluiu do macaco, do homem sapiens, foi crescendo, daqui a pouco se tornou ser humano. A gente sabe de onde nós viemos. E como nós descobrimos isso? Pelas Escrituras. É o nosso manual, é a nossa regra de fé. Nós entendemos que o mundo foi criado pela palavra, nós entendemos que o ser humano foi criado pela palavra, nós entendemos que tudo que nós temos hoje foi criado pela palavra. Nós entendemos que o nosso entendimento, o nosso raciocínio, nós somos dotados de corpo, alma, espírito. Nós entendemos isso pela palavra. Ou seja, é muito importante nós conhecermos as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque hoje em dia tem muitas pessoas que buscam muito conhecimento diverso. Não é errado isso, tá? Mas primeiro que você tem que ter fundamento e estrutura. Se você não tiver estrutura e fundamento, você é levado por qualquer coisa. Qualquer livro que você lê, aquilo, nossa, eu não tinha pensado nisso. Porque existem métodos psicológicos que podem conduzir você, persuadir você a ir por um caminho que você não quer ir, mas porque você achou que aquilo te convenceu. Porque sem fundamento, sem base, sem estrutura, você é levado por qualquer coisa. Então por isso é importante a gente se aprofundar. E a prova fala, a gente precisa conhecer, e não só conhecer, mas prosseguir em conhecer. Ou seja, é algo contínuo. Não é algo no momento. Eu falo, eu estudei aqui, ó, que legal, já aprendi de onde eu fui criado, então tá bom. Eu não vou ler mais nada, porque eu não quero saber o que aconteceu depois. Mas se a gente parar nisso, o que acontece? A gente fica estagnado, não compreende toda a Escritura, que é inspirada por Deus para poder nos instruir, e a gente acaba o quê? Se perdendo em algumas coisas. E hoje em dia o conhecimento secular, para você confundir a sua mente, é muito fácil. Meio acadêmico, para você confundir a sua mente, é muito fácil. Se você não tiver base e estrutura. Quando eu fui para a faculdade, era uma guerra ideológica daquelas. Eram homens que acreditavam naquilo que eles tinham como regra e queria trazer essa informação para as pessoas, ideologias, crenças, entre outras coisas. Se você não tem estrutura, o que acontece? Você vai começar a acreditar. Eu conheci uma pessoa que ela foi para o meio acadêmico sem estrutura, daqui a pouco ela falou, mas se Deus está em todo lugar, por que Ele não está em tal religião, em tal religião, em tal religião? E começou a questionar isso. O que a gente entende? Que Deus habita onde não há o pecado, onde não há tantas outras coisas que pode desqualificar a glória de Deus. E Ele habita no meio de um povo puro de coração. Deus está em todo lugar, mas Ele não aprova. Sim. E aí as pessoas que vão para esse meio acadêmico acabam se confundindo a mente. Por quê? Falta-lhes o quê? Entendimento, conhecimento e estrutura da palavra. E como a gente consegue essa estrutura? É pela palavra. É a única forma de a gente conseguir essa estrutura. E aqui a gente vai para o primeiro subtópico. A introdução até que foi rapidinho. Hoje foi rápido a introdução. Eu tenho que ser breve aqui porque a gente vai ter algumas solenidades aqui, algumas homenagens ali. E vai... para a gente poder ganhar tempo também, depois do nosso café, entre outras coisas. Aqui, diante das heresias, o primeiro tópico. Diante das heresias é preciso o quê? Perseverar. Lembra da palavra perseverar é o quê? Persistir, ser constante. Mas não é constante em qualquer coisa, naquilo que você tem como fundamento e como base. Porque se vir, por exemplo, certas pessoas dizer para você que a sua fé é inválida porque você acredita num livro que foi escrito por homens, mas a gente sabe de onde veio, que não foi homens, foi escrito por homens, mas inspirado pelo Espírito. As pessoas vão tentar fazer isso, persuadir você.
a isso. O que você precisa fazer? Perseverar naquilo que você foi inteirado, naquilo que você acredita, para que você não possa ser destruído ou confundido. E é muito comum, tá? As pessoas serem confundidas. É muito comum. Mas a gente, com estrutura, a gente não é confundido. A gente não é levado. A gente vai para onde o vento do Espírito leva, não para onde qualquer doutrina leva. E aqui a gente vai ter Paulo falando a Timóteo sobre os falsos mestres. Aqui o que a gente tem sobre falsos mestres? Ou seja, eram ensinadores, mas ensinavam o quê? Coisas falsas, fora daquilo que era o próprio Evangelho. Eles ensinavam, mas ensinavam coisas falsas. Ou seja, sem estrutura, os mestres falsos podem ensinar coisas falsas e nós sem conhecimento podemos ser levados por essas coisas falsas. E o que vai acontecer? A gente se apostata da fé, abandona a nossa fé porque a gente acredita que aquilo que a pessoa está falando é verdade, porque sem estrutura, sem conhecimento, a gente vai acreditar que aquilo é verdade e vai o quê? Ser levado. E tá nascendo uma geração de pessoas assim que pregam sem estrutura, sem fundamento. E é um perigo isso. E leva muita gente. Leva muita gente. Por quê? Muitas pessoas, infelizmente, gostam do barulho que isso causa. Gostam das emoções ali abaladas. As emoções chacoalhadas ali. Que deu arrepio na pele. Já acha que aquele arrepio na pele é o Espírito Santo. O arrepio na pele é a sua emoção sentindo algo que está, ou por exemplo, está trazendo para dentro de você aquele sentimento de euforia, aquela dopamina no sangue. É isso. Porque, por exemplo, a gente vai entender a diferença entre sentir um arrepio e sentir a presença do Espírito é quando a gente sai, não quando a gente entra. Porque quando a gente sai, que os frutos do Espírito têm que estar com a gente. Não é simplesmente quando a gente entra, mas quando a gente sai, os frutos do Espírito têm que estar acompanhando. Porque eu senti um arrepio aqui dentro, depois chegar lá fora, sair xingando meus vizinhos, sair brigando no trânsito, xingando todo mundo no trânsito. Qual é o fruto do Espírito que isso traz? Isso é o quê? Só um arrepio na pele, só uma emoção saindo para fora. E a gente não pode ser, é importante, a gente não pode ser cristão emocional. Não precisa ser o quê? Racional. Agir com raciocínio. A emoção é importante, porque faz a gente ficar um pouco mais frágil para sentir a presença. Mas a gente precisa ser racional. É necessário. Porque a gente precisa entender com raciocínio, compreensão, o que aquele movimento pode trazer para a minha vida. Nós sabemos que tudo que está escrito na palavra tem que trazer o quê? Edificação. E aquilo que não traz edificação para mim está fora da palavra. E eu falo que existe uma geração de jovens aí que está se levantando. E eu fico até admirado. Não pelo fato dessas pessoas estar se levantando, pelo fato de quem convida elas. Como é que eu vou convidar alguém sem estrutura nenhuma para trazer ensinamento, para trazer uma palavra, uma pregação? Como é que eu vou trazer essas pessoas? Não tem como. Eu vou estar destruindo ou destituindo algo que foi ensinado pela palavra, pelos líderes da igreja, pelas aquelas pessoas doutas de conhecimento. Nós temos muitos aqui, graças a Deus, doutas de conhecimento que trazem esse ensinamento. E de repente você traz um ensinamento, aquilo entra no coração da pessoa, e de repente alguém vem aqui e destrói tudo aquilo que foi construído. E nós falamos domingo passado, para construir é difícil, mas para destruir é muito fácil. É fácil demais destruir. Você pode observar com a demolidora, para construir um prédio demora cerca de 1 ano, 2 anos que seja, depende do tamanho do prédio. Para destruir o prédio, depois que eles colocam aqueles explosivos, em menos de 5 minutos já está tudo no chão. Ou seja, uma construção de anos pode ser destruída por uma bomba em menos de minutos. Ou seja, quando se levanta falsos mestres, a gente precisa ter estrutura para poder combatê-los.
e perseverar naquilo que a gente acredita. O que nós acreditamos? Que a palavra de Deus é inspirada, é o manual de fé que nos conduz a nossa vida para a presença do Senhor, que nos ensina que você falar mal do irmão é errado, nos ensina que você xingar uma pessoa, ofender uma pessoa é errado, te ensina que você fazer coisas absurdas diante do Senhor é errado, que esse é o manual que nós temos. E nós, com estrutura, nós podemos o quê? Combater esses falsos mestres. Nós podemos combater esses falsos mestres, mas com estrutura. E é o que nós estamos aqui para quê? Para poder compartilhar conhecimento. Eu falo que eu não sou literalmente aquele professor, mas eu falo que eu sou um compartilhador de conhecimento. O que eu tenho eu compartilho e recebo, muitas das vezes, de forma gratificante. Quando eu vejo um irmão levantando a mão, é tão gratificante para mim, porque contribui. E a gente vê que a gente não está sozinho. Isso é muito importante. Então, quando a gente tem estrutura, Paulo fala a Timóteo aqui no capítulo 1 Timóteo 1, do 3 ao 4, eu vou ler. Como te roguei quando parti para a Macedônia que ficasse em Éfeso, para que advertisse alguns que não ensinem outra doutrina. E doutrina é o que? Ensinamento da palavra. E Paulo deixou Timóteo ali para poder advertir aquelas pessoas, aqueles falsos mestres, a não ensinarem outro evangelho, a não ser o evangelho de Jesus. E no verso 4 ele fala que nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que produzem mais questão do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim como eu faço agora. Ou seja, tem coisas que trazem o quê? Desedificação. Vou usar um termo aqui. Desedificação. Desestruturação. Ou seja, a gente precisa o quê? De edificação, de estruturação pela palavra. E tem coisas que vão vir. E nós aprendemos que nós precisamos o quê? Estar focados para divertir essas pessoas, para não cair em fábulas. O que são fábulas? Algo irreal que não existe, mas eu crio na minha mente e falo, não, eu criei na minha mente, eu recebi uma voz, ouvi a voz do além. Tem gente que é assim, ouviu uma voz do além. Então isso eu vi um debate que eu achei bem interessante. O irmão Luiz com certeza deve ter visto. Pastor Eliseu Rodrigues e um outro pastor que eu não conheço. Ele falou que você pode falar o que Deus manda, que Deus vai aprovar. Eu falei, opa, alguma coisa tem de errado aí. Você está criando coisas da sua cabeça e quer falar falando que é Deus que falou? Só falar que Deus mandou e está pronto? Se você fala aquilo que Deus não mandou, é o quê? É um pecado contra Deus. Porque se Deus não mandou, o que você está fazendo? Está inventando coisas na sua cabeça. Infelizmente as pessoas vivem por ilusões da cabeça. Eu vou criar fantasias na minha mente. Eu acordei, eu sonhei. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com algumas coisas, tá? Sonhos são revelações de Deus? Alguns sim. Mas tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se você for dormir de barriga cheia, você vai sonhar com um monte de coisa. Se tiver um dia agitado... Sim, se tiver um dia agitado. O que é o sonho na psicologia? Quando você dorme e sonha muito, é porque seu cérebro está organizando as coisas para acordar descansado no dia seguinte. Tem coisas que pode ser uma visão que Deus está te dando, está te mostrando alguma coisa. Tem coisas que é só o seu cérebro se organizando. E tem gente que vê certas coisas e fala, ai, está acontecendo isso. Mas na verdade não está acontecendo nada. É que você está criando. É igual o pensamento. O pensamento você cria, daqui a pouco fala, não, isso é verdade. Na verdade é só uma ilusão da sua mente. Eu sempre costumo dizer que nossos pensamentos não são reais. A psicologia fala isso, a psiquiatria fala isso. Mas os pensamentos de Deus são. Os nossos não são reais. Realidade é aquilo que a gente vive. A gente está aqui, isso é real. A gente está conversando aqui, isso é real. A gente está tendo um compartilhamento de informações, de conhecimento, isso é real. Mas o que a nossa mente formula são apenas pensamentos. Pode vir pensamentos intrusivos que a gente não quer. Pode vir pensamentos que a gente odeia, abomina, que não faz parte do nosso caráter. E vem. O que a gente vai entender? Que isso não é real. É uma ilusão da nossa mente. A nossa mente está tão cansada, tão exausta com algumas coisas, que vem cada pensamento na nossa mente e fala, meu Deus do céu,
a gente começa a entrar em conflito. E qual é o conflito? Conflito de caráter. Fala, poxa vida, eu não penso, eu não sou assim, por que eu estou pensando isso? Entra em conflito de caráter. Se a gente não compreender que isso não é real, real é aquilo que Deus quer para nós, não que a nossa mente cria. Isso é real. Então quando a gente vê aqui na palavra que fica a gente... Paulo alertando Timóteo, cuidado com aquelas fábulas, aquilo é algo irreal, porque as pessoas criam coisas na mente dela e acham que aquilo é verdade. E não é verdade. Eu sempre tenho muito cuidado e falo para todas as vezes que eu tenho oportunidade. Se eu for pregar aqui, que eu pregue segundo a palavra. Se eu for dar estudo, que eu dê estudo segundo a palavra. Porque Deus se responsabiliza pela palavra dele, não pelas minhas ilusões. Não pelas minhas criações na minha mente. Se eu crio algo, quero falar para vocês aqui. Deus revelou aqui para mim que essa lâmpada aqui vai virar um slide aqui para a gente poder utilizar depois. Isso é ilusão da minha mente. Eu estou criando coisas. E se eu for falar, fale se eu mandar dar risada, né? Se eu for falar, tem que ser segundo a palavra. E eu vou além, se eu vou falar, primeiramente tem que ser a palavra. Primeiramente a palavra. E depois algum testemunho, algum pensamento que eu tenho na minha mente que pode edificar. E é um raciocínio segundo a palavra. E os irmãos têm liberdade para avaliar. Sim. Todos têm a liberdade para poder avaliar. E isso é importante. Eu tenho por mim que assim, eu sempre tenho, quando eu tenho uma aula, quando eu tenho uma pregação, tem sempre uma pessoa que chega no final do trabalho lá, faz uma anotaçãozinha, toma cuidado com isso. Eu fico tão gratificado porque eu sei que isso me auxilia a crescer. Isso me ajuda a crescer. Como é que eu vou crescer achando que tudo que eu falo é verdade e pronto? Tudo que eu falo é incontestável. A minha mente, quando eu penso isso é cauterização da mente. Isso é o maior veneno para qualquer pessoa, o maior problema. Cauterizou sua mente, já era. Estancou o sangue, estancou a circulação sanguínea. Quando estanca a circulação sanguínea, não passa mais sangue por ali. Ou seja, não corre mais nada, só fica estagnado naquilo que você aprendeu. E nós não podemos ficar estagnados no que nós aprendemos. Mas vamos entender que a palavra pode ser traga ao nosso coração em todas as vezes que nós lemos. Quem já teve essa experiência, com certeza já teve. Lê a Bíblia uma vez, lê a segunda e fala, poxa vida, eu não tinha visto esse versículo, será que estava aqui mesmo? Eu falo, puxa, eu pulei isso aqui, será que estava aqui mesmo? Porque é uma fonte inesgotável de conhecimento. É uma fonte inesgotável de revelação de Deus. Deus vai querer que você saiba tudo? Não. Infelizmente não. Felizmente eu falo, né? Infelizmente não, me perdoa. Felizmente não. Porque se a gente souber de tudo, a gente vai se autodestruir. A gente vai. Porque nós somos limitados. Porque quanto mais informação a gente traz para nossa mente, Deus está ensinando para a gente o quê? Você vai aprender, mas é com o tempo. Não é tudo de uma hora para outra. Você vai adquirir conhecimento, é com o tempo. Mas não é tudo de uma hora para outra. Você não vai estralar o dedo, por exemplo. Eu fiz a minha graduação. Eu não acordei de um dia para o outro e falar, pronto, já sou formado, agora eu sou advogado. Eu não acordei de um dia para o outro. Eu estudei 5 anos. E ainda continuo estudando. Todo caso que eu pego, eu tenho que estudar. Eu tenho que relembrar, eu tenho que avaliar. Eu tenho que estudar sempre. E com a palavra não é diferente. A gente tem a tecnologia. Pode falar, meu. Gosto de dizer que o Senhor Jesus ressuscitou mortos, acalmou o mar, né? Deu vista aos cegos, uma palavra em uns minutos. Mas o ensino dos discípulos foram 3 anos e ele ainda disse: tem coisas que vocês não vão entender agora, mas entendereis depois. Isso é Deus preparando a nossa mente. Vocês não precisam entender tudo. Porque tem pessoas, uma vez você chegou uma irmã para conversar comigo e falou, não, eu não sei de nada, preciso aprender muita coisa. Eu falei, você não precisa aprender muita coisa, você precisa aprender o necessário. Você precisa aprender o necessário. E quais são as coisas mais necessárias? Eu vou citar aqui, você não é sabedor de tudo, você tem que ouvir para aprender. Você não é 100% letrado, você vai ter que estudar para poder aprender.
Você não é autossuficiente, você vai precisar um dia de alguém para poder te aconselhar. Você não é 100%, como é que fala? A pessoa completa. Você vai precisar de alguém que ore por você, porque você vai ter momentos de fraquezas na sua vida. Santarrão, mãe, falou. Mãe não, filósofo Enes. Santarrão, você não vai ser essa pessoa. Você vai entender que existem as primaveras na vida, mas existem os invernos também. Existem os verões da vida, mas existem os outonos também. Que existe o sol, e existem as nuvens para tapar o sol. O sol deixou de ser sol porque está tapado? Não. Ele continua sendo sol, mas só não está brilhando como antes, porque as nuvens cobriram o seu brilho. Vai ter sol, mas também vai ter chuva, vai ter tempestade. Ou seja, a gente tem que entender que a gente não vai estar 100% todo dia. A gente precisa compreender isso. Tem gente que vai estar desanimado mesmo. É muito normal. Mas a gente não pode desistir do quê? Da nossa fé em Cristo Jesus. Isso não. Isso é uma coisa que a palavra não nos dá essa liberdade. Que a gente tem que perseverar na fé em Cristo. Ou seja, ser constante, independente da situação. Pode estar na dificuldade, tem que ser constante. Pode estar na bonança, tem que ser constante. Pode estar em qualquer outro, tem que ser constante. Porque a nossa fé em Cristo Jesus não pode ser abalada por qualquer coisa. Porque é a nossa aproximação de Cristo. E no momento de dificuldade, parece que a fé fica mais aguçada, né? A fé fica mais aguçada. Quando chega no momento de bonança, esquece um pouquinho, fala, deixa de lado, que já está recebendo. Vamos continuar aqui. E genealogias intermináveis. Quando fala genealogias intermináveis, tudo indica se tratar da origem genealógica. Por exemplo, Moisés, Abraão. Em Mateus 4:9, Jesus fala: e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que eu acredito que Paulo que tentou falar para Timóteo era o quê? Eles ficavam nessas genealogias. Nós somos filhos de Abraão. Moisés falou isso, mas eles esqueceram que Cristo tinha vindo. E eles ficavam nessas genealogias intermináveis. Essas genealogias. Nós somos descendentes de Abraão, nós também somos participantes dessa fé. E eles ficavam nisso. E mais para frente aqui muitos apostataram da fé. Em 1 Timóteo 4, do 1 ao 5 fala: mas o Espírito especialmente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de... É pesada essa palavra. Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha só o peso dessa palavra. E faz a gente recordar algumas... A gente falou algumas coisas sobre o espírito, né? Eu não me recordo bem assim, mas os irmãos ali pode falar. Que muitos Paulo falou para Timóteo, muitos apostatarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores. E nós aprendemos domingo passado que nós podemos o quê? Avaliar se o espírito vem de Deus. Nós temos essa autonomia. A gente não pode impedir o trabalhar do espírito, mas a gente pode provar ou avaliar se aquele espírito que está sendo manifestado vem de Deus. Porque o espírito que não vem de Deus, o que acontece? Ele vai começar a ensinar doutrinas de demônios. Se não for de Deus, é de quem? É simples, se não for de Deus, vai ser de quem? Se não é Deus que está falando, quem é que está falando? Verso 2 aqui de Timóteo 4, 2. E pela hipocrisia de homens que falaram mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Isso é o perigo. Cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles como ação de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que se rejeitar sendo recebido em ações de graças,
porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. E o verso 6, propondo essas coisas, irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criados com a palavra de fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas. Ou seja, rejeita os pensamentos que não são reais, ou as palavras irreais, algo que a pessoa cria e quer pregar algo que cria. Rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te mesmo na piedade. E aqui ele vai falar também depois sobre a falsamente chamada ciência. O que é ciência? No sentido assim, para a gente poder compreender de forma mais fácil, ciência pode ser denominada como conhecimento. Conhecimento, ou seja, eles apresentavam falsas doutrinas de falsos conhecimentos. Eles adquiriam conhecimento, um conhecimento que eles achavam que era verdadeiro e queria transmitir isso para as outras pessoas. E isso é muito comum, a gente vai encontrar isso em muitos lugares. Hoje em dia na internet o que você mais encontra é isso. Você abre a internet, você vai ver a internet lá, gente, é cada coisa que aparece que... Tem coisas que não trazem edificação nenhuma. Que é mais fácil gerar escândalo do que edificação. E a Bíblia fala, e ai de quem vier o escândalo. Não fala de quem fizer o escândalo, mas de quem vier, ou seja... Foi um canal de transmissão de escândalos. Isso é um perigo. E infelizmente existe muito isso na internet. Pessoas trazendo coisas falsas, conhecimentos falsos, sem estrutura, sem fundamento. E 1 Timóteo 6:20 fala, né? E 21. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. E o verso 21, a qual professando-a alguns se desviaram da fé. Olha só o perigo. Quando você professa isso, esse falso conhecimento que você adquiriu sem estrutura, sem leitura, sem nada, o que acontece? Você vai se desviar da fé, vai ser uma apóstata, vai se apostatar da fé e abandonar isso. E é uma coisa que Deus não quer de nós, que nos abandonemos a nossa fé. Porque a fé é o caminho para alcançar a graça e é o caminho da salvação. A fé em Cristo Jesus. Quando você apostata, abandona a sua fé, você está negando a sua própria salvação. É triste? É. Mas você está abandonando a sua própria salvação, abandonando aquilo que você acreditou, e está deixando de lado, por quê? Por falsas doutrinas, por falsos ensinamentos, por falsos conhecimentos. Porque hoje em dia, para você doutrinar uma pessoa, trazer um estudo, alguma coisa, é bem difícil. Até você fazer com que aquela pessoa compreenda o que você está falando é algo verdadeiro, dar um discipulado para ela, para que ela entenda que aquilo é verdadeiro que você está falando, que a palavra de Deus foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo. Aí chega alguém do nada, destrói aquilo rapidinho. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Agora o subtítulo 2, a experiência apostólica. Aqui a gente tem um resumo de Atos 14. Quando fala em experiência apostólica, a gente lembra do que foi inclusive citado aqui na revista, né? Que fala sobre Paulo e Barnabé. Eles pregaram em Icônio. Muitos dos judeus e gentios acreditaram, mas outros se revoltaram contra eles. Ou seja, a gente vai entender que a nossa pregação, a pregação da palavra, a pregação do evangelho pode trazer conforto para alguns e rebeldia para outros. É muito comum isso. Pode trazer bem para alguns e revolta para outros. E é o que Paulo aqui e Barnabé pregando, eles pregaram em Icônio. Muitos creram, judeus e gentios creram no que eles estavam pregando, mas outros se revoltaram. O que seria isso? Aqueles que cauterizaram sua mente com fábulas, com aquelas genealogias intermináveis. Eles continuaram a pregação, realizaram sinais. E quando de repente eles souberam de uma conspiração contra eles, o que eles fizeram? Fugiram. Saíram de Icônio, foram para Listra
e Derbe, onde continuaram a anunciar o evangelho. Em Listra curaram um paralítico. Aí que está o problema. Quando chegou em Listra, eles curaram um paralítico. O que as pessoas fizeram? Começaram a adorá-los. E a gente entende, quem é digno de adoração não é o profeta e nem o apóstolo, mas é aquele que enviou o profeta e o apóstolo. Quando você for ovacionado por alguma coisa que você fizer, tenha muito cuidado. E Provérbios fala que o homem é conhecido pelos seus louvores. Olha só, quando você é elogiado demais, se você não tomar cuidado, o ego, ó, incha. Você fala, nossa, isso é importante. E é um perigo isso, muito grande. Porque importante não é quem prega a palavra, mas é a palavra que está sendo pregada. Importante não é quem traz o ensinamento, mas é quem está revelando a palavra e o ensinamento. O importante não é o pregador, mas é Deus que chamou o pregador para poder pregar. E se a gente for avaliar no sentido literal mesmo, é um privilégio para nós. É um privilégio para mim, por exemplo, tá dando um estudo sobre isso. Porque eu sei que Deus ainda está permitindo que eu faça isso, pela misericórdia dEle, pela graça dEle. E não é por mérito nenhum meu. E a gente aprendeu na lição passada sobre obras, né? Que o que a gente faz não é mérito nenhum. Não é pelas obras que ninguém vai ser salvo, não é pelas obras que alcançaremos a nossa salvação, mas é pela misericórdia e pela graça de Jesus. E eles pregando em Listra foram adorados. O que eles fizeram? Rasgaram as vestes. Eles quiseram até oferecer sacrifícios para eles. Procuraram a idolatria. E idolatria humana. E eu falo que a idolatria é uma coisa que Deus abomina. Porque Ele sabe que Ele é Deus. E você vai procurar outro meio além dEle. Ele sabe, a gente sabe, conhece que Deus tem todo o poder. Mas eu vou ter que fazer um bezerro de ouro para poder intermediar isso? A gente sabe que o véu do templo se rasgou, mas eu vou ter que costurar o véu de novo, colocar um véu aqui, colocar o santo dos santos aqui para poder trazer sacrifício? Você está abandonando tudo aquilo que Jesus fez. Quando Jesus morreu, o que o véu do templo fez? Se rasgou de alto a baixo. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ou seja, não precisamos mais de sacerdotes para poder se aproximar. Os nossos joelhos funcionam. Não precisamos levar sacrifícios de cordeiro, de bode. Não precisamos apresentar sacrifícios de alimentos. Os nossos joelhos no chão, a nossa mente conectada com Jesus resolve. O véu do templo se rasgou para nos dar acesso direto ao Pai por intermédio de quem? De Jesus. E quando eles se aproximaram, viram que eles iam ser adorados, falaram, não, meu Deus do céu. Aí depois disso, o que aconteceu? Outros judeus incitaram a multidão para poder o quê? Apedrejá-los. E nesse momento, Paulo foi apedrejado e deixado quase morto. Aí de repente, do nada, Paulo levanta. Quem foi que levantou Paulo? Foi Jesus. Paulo estava apedrejado, quase morto. Quem foi que levantou o quase morto? Foi Jesus. Jesus ressuscitou a morte? Sim. Quase morto? Também. Jesus cura? Sim. Não importa a situação, quem foi que levantou Paulo ali? Foi Jesus. Jesus levantou Paulo para continuar, porque o trabalho ainda tinha que continuar. E depois ele foi para Derbe, onde fizeram ali muitos discípulos, voltaram de cidades e começaram a nomear líderes. Por fim regressaram para Antioquia da Síria, de onde haviam partido, e relataram à igreja o que Deus fizera, incluindo a conversão de muitos gentios. Essa foi a experiência apostólica. E olha só que experiência, né? Olha só que experiência. E a gente vai entender aqui o querer. Aqui quando fala em querer, 2 Timóteo 12:3, e também todos os que piamente querem se ver em Cristo, Jesus padecerão perseguições. Ou seja, não é um querer de Deus, é a nossa escolha de querer viver Cristo.
Quando a gente escolhe ver aqui, só que Paulo fala, aqueles que querem viver em Cristo padecerão perseguições. E Paulo estava falando justamente sobre as perseguições que ele havia sofrido nessa experiência apostólica que ele teve. Ele foi perseguido, foi apedrejado, foi idolatrado. Olha só, Paulo considerou até a idolatria como perseguição, viu? E tem muita gente que é idolatrada e acha que isso é importante. Tem muita gente que é idolatrada e acha que isso, estou sendo usado por Deus, eu sou profeta. Mas, gente, é um perigo quando a gente fala com o peito cheio assim, eu sou profeta. Eita, aí já dá um frio na barriga quando a pessoa fala isso. As entranhas aqui, aí dá um medo. Porque olha só o nível, a pessoa ser profeta devia ser, nossa, eu sou profeta de Deus. A pessoa nem vai falar isso. Porque é um privilégio para ela e um temor. Porque você falar da palavra, você tem que falar com temor e tremor. Não é só temer a palavra que você está falando, mas tem que tremer diante dela. Porque o peso dessa palavra, o peso da voz de Deus, é muito grande para nós. Nós somos seres humanos, pequenininho que nós somos. Então aqueles que querem viver em Cristo padecerão perseguições. E muita gente oferece, vem para cá que você não vai mais sofrer. Vem para cá que você vai viver a vida plena. Vem para cá que você vai crescer muito, vai ser rico, milionário. Ou seja, estamos trocando a fé, colocando amuletos na fé, para a gente poder alcançar os bens do mundo. E não é isso que Cristo prometeu. Porque no mundo vocês terão aflições, vão sofrer perseguições, mas aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. E aqui a gente vai para o quarto subtópico. Eu vou tentar agilizar um pouquinho aqui para a gente poder terminar um pouquinho antes, para poder não perder muito tempo. O pastor também não tocar o sininho. Hoje vai ter sininho. Eita! Aleluia! O subtópico 4, as características dos enganadores. 2 Timóteo 3, 1 ao 9. Esse aqui é um versículo que não estava no comentário da lição, não aparecia esses detalhes. Mas eu pesquisei esse versículo aqui e vou ler para os irmãos. As características do enganador. 2 Timóteo 3, 1 ao 9. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe. A gente sabe que desobedecer ao pai e mãe acontece, reduz os seus dias na terra. Ingratos, profanos, sem afeto. Essa aqui é uma lista de... é muito pesado isso aqui. Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Olha só o perigo. Tudo isso aqui que apresentou antes está oculto, porque a pessoa pode ter uma aparência de piedade, mas os frutos negam isso. Ou seja, tem que tomar muito cuidado quando a gente vê aparências. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a pessoa pode ter aparência de piedade, aparência de bonzinho, que amoroso, mas quando chega em casa xinga a esposa, quando chega em casa quer jogar a panela no chão porque o arroz não está pronto, o arroz queimou, já quer brigar com a mulher porque não sabe esperar mais um pouquinho o arroz ficar pronto, porque o feijão não está fresquinho. Tudo de melhor tem que ser, primeiro para o rei da casa. E nós aprendemos que nós somos cúmplices, companheiros. Não vou falar sobre relacionamento aqui não, mas a gente somos cúmplices nessa casa, os exemplos de relacionamento, né? Temos que ser cúmplices. A gente ouvimos uma palavra ontem, a gente teve numa pregação lá,
O irmão tocou bastante nesse assunto. Eu achei bem interessante a linha de raciocínio dele. Nós somos... A mulher auxilia o homem, ajuda o homem. Ou seja, a Bíblia pode falar que o homem é a cabeça da mulher, mas a mulher sábia, ela edifica a casa. E a tola destrói. Ou seja, a cabeça está meio desregulada, tem que dar uma regulada na cabeça. O que vem? A mulher para poder regular a cabeça. O homem é a cabeça, mas tem que dar. Sim. Como Cristo amou a igreja, ou seja, dá a vida. Olha só como é algo tão interessante. E aqui aparecem esse tipo de pessoa que tem a aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Olha só o conselho que Paulo dá para Timóteo. Paulo fala para Timóteo ir lá convencer ele que ele está errado? Paulo fala para Timóteo, vai lá pregar para ele porque ele vai se converter? Quando a pessoa chega nesse nível, ela tem conhecimento, mas ela não quer usar o conhecimento porque ela acha que ela é importante demais. O que o Paulo falou para Timóteo? Destes, se afaste. Olha só, a gente vai ter o nosso... A gente já aprende uma coisa, a gente vai ter a nossa oportunidade. Fala, irmão, você está errado. Pronto. Você vai falar para ele que ele está errado. Mas existe um problema. Como é que você vai falar para ele que ele está errado, sendo que ele apresenta coisa boa? Se ele apresenta coisa boa, de repente você vai olhar para os frutos que ele transmite, mas você não vai ver os seus frutos na aparência, porque a aparência dele é boa. Mas por dentro... até a minha revistinha, até a revistinha, Luiz, presta aqui pra mim. É o lobo com pele de ovelha. Obrigado, Luiz. É o lobo com pele de ovelha. Ou seja, se oculta por trás de fantasias, de ilusões. E Paulo fala, destes afastes, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas as mulheres nécias, mulheres pecadoras, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Olha só, que aprendem, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. A pessoa aprende, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. A pessoa ouve, mas nunca deixa entrar no coração. A pessoa ouve, mas nunca guarda. A pessoa ouve, mas aqui, quando chega lá fora, esqueceu tudo. Deu uma amnésia. Deu uma amnésia espiritual na pessoa, esqueceu tudo que foi pregado. As pessoas aprendem. Eu uso até o exemplo aqui de Janes e Jambres. É como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles. Ou seja, nada de errado e de incomum vai perpetuar no tempo. Uma hora ou outra vai ser manifesto. Não existe nada escondido que não possa ser revelado. Não existe nada oculto que não possa aparecer. Porque Deus pode trazer à luz tudo. Deus pode trazer à luz. Então, o nosso comportamento aqui dentro tem que ser o mesmo lá fora, no trabalho, no ônibus, em qualquer outro ambiente. Eu vi um testemunho de uma irmã que ela estava no ônibus, de repente, do nada, o cara começou a empurrar ela, chutar ela. Ah, se fosse alguns crentes, eu sou convertido, mas o meu pé não, eu vou dar uma bicuda nele, eu vou dar um chute nele. E ela, com toda a calma, olha para você ter ideia, ela lembrou de um aprendizado que ela teve, que a pessoa que faz isso, ela tem um problema. E o problema é de quem? É dela, não é seu. Então quem tem que resolver é ela. Se ela está afetando você com aquela situação, afasta-se. E foi o que essa pessoa fez, ela se afastou. Se afastou. Depois no ônibus de novo a pessoa entrou, o que ela foi? Passou, foi lá pro fundo. Já para não chegar perto mais. A pessoa que tinha chutado, agredido ela naquele momento, foi lá pro fundo. Porque ela viu que ela não ia, aquela provocação não ia gerar continuidade de um problema. Ela viu que o problema foi interrompido ali, foi cortado ali a maldade. Foi cortado. Então isso é importante para nós. Agora a gente vai para o segundo subtópico. Aprendendo, sendo inteirado e sabendo.
De quem Timóteo aprendeu as Sagradas Letras? Sua avó Lloyd é a mãe Eunice, né? Mãe Eunice e vó Lloyd. Ou seja, ele já estava aprendendo desde pequeno. Por isso que assim, eu trago as minhas filhas para a escola bíblica, eu gosto de trazer para o culto. Porque querendo ou não, a nossa mente pode estar desconcentrada, mas o nosso subconsciente está captando alguma coisa. Você pode achar que não, mas está. Você pode achar que não está, mas daqui a pouco você vai lembrar de uma coisa e fala, puxa vida, eu já ouvi falar sobre isso, e você vai lembrar de onde veio. Então você vai trazendo a criança. E o ensino não só aqui na igreja, mas dentro de casa é muito importante também. A gente poder ensinar os nossos filhos. E a gente sabe que Provérbios fala, ensina o seu filho no caminho em que ele deve andar, para que quando ele crescer, ele não possa se desviar. A nossa responsabilidade como pais, eu não sei porque eu estou falando sobre isso, mas eu vou falar. A nossa responsabilidade como pais é ensinar o nosso filho enquanto ele está pequeno. Porque quando chega a adolescência, o que Salomão fala? Agora você vai ter que lembrar do seu Criador. Você vai ter que lembrar do seu Criador. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Você vai aprender, mas agora chegar um certo momento que você vai ter que lembrar. Você vai ter que recordar de tudo que você aprendeu. Para que isso possa surtir efeito na sua vida. Para que você possa ter contentamento na sua vida. E Timóteo teve esse aprendizado. Com a sua avó Lloyd, sua mãe Eunice. E aqui tem uma observação que eu deixei. Paulo fala para Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. Mas ele também fala para Timóteo, tem seguido a minha doutrina. Ou seja, Timóteo seguiu Paulo, mas ele estava inteirado e permaneceu naquilo que ele aprendeu desde pequeno. E Paulo alerta ele, permanece naquilo que você aprendeu. Porque Paulo viu que aquilo que ele tinha aprendido eram as palavras, palavras de vida, palavras de transformação. Paulo fala, permanece nisso. Naquilo que você aprendeu, naquilo que você foi inteirado. O que é ser inteirado? Ser colocado um completo. Ser inteiro. Ou seja, ele foi inteirado naquilo. Ele recebeu a palavra. E Paulo fala, continue naquilo, permanece. É o que a gente aprendeu. Insiste, persiste. Continue firme naquilo que você aprendeu. Porque aquilo que você aprendeu vai trazer um efeito para o seu futuro, para a sua vida. E nenhuma falsa doutrina vai te levar. É que Paulo está falando para você, permanece naquilo que você aprendeu, porque você vai ouvir muitas coisas, muitas aberrações. E Paulo fala no verso 15, desde a sua meninice, você sabe as Sagradas Letras, que podem te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E Paulo fala isso para ele. E aqui a gente vai pro... Eu acho que eu tô acabando já. Ah, tô acabando, graças a Deus. Dá tempo de... Eu tô correndo aqui por causa do tempo. Vamos lá. Aqui é o segundo tópico, né? O segundo subtópico. Permanecendo firme nas Sagradas Escrituras. A importância do ensino e exemplo. A importância do exemplo do ensino das Escrituras no seu lar. O ensino é importante? É. O exemplo é muito maior. Para a criança, o exemplo é muito importante. O exemplo e ensino. Tem que ser coisas conjuntas, acompanhar uma outra. Exemplo e ensino, exemplo e ensino. Mas como é que você vai dar exemplo se você não buscar exemplos na palavra? Se você não ter conhecimento, não ter aprofundamento na palavra, para poder ver que o seu comportamento está sendo reprovado pela palavra. Você vai mudar o seu comportamento pela palavra, você vai dar exemplo e você vai ensinar o seu filho. Então é importante isso. 2 Timóteo 4, do 1 ao 3 diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e mortos na sua vinda e no seu reino. Verso 2: que pregues a palavras instes a tempo e fora de tempo. Insistas no tempo e fora do tempo. Corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade. Olha só isso. O que é a palavra longânimo? Tardio em irar-se. Longânimo. Ó. Vai. Ou seja, vai se estendendo. E não, aquilo que eu volto a falar, não é com de hoje para amanhã que você vai discipular alguém, ensinar alguém, ela vai aprender amanhã, não.
No entanto, tem até um meme na internet que o menino chega da escola, né? Mãe, e aí, meu filho, você aprendeu tudo? Eu acho que não, que eu tenho que voltar amanhã. Então, olha pra você ter ideia. A gente tá aqui o quê? Aprender. É com o tempo. Ninguém vai sair daqui dessa encerramento, dessa formatura, dessa solenidade sabendo tudo. Tem muita coisa pra aprender ainda, viu? Tem muita coisa para aprender ainda. E ele fala, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Por isso que eu falo para você, para todos nós, eu falo até para mim também. É importante falar? Mas é importante você ouvir correção, ouvir conselho. É muito importante. Porque se você sabe falar, mas não sabe ouvir, você se enquadra nesse tipo de pessoas. Por exemplo, vai ter coceira nos ouvidos, vai querer falar, mas não vai querer ouvir ninguém. Não vai querer ser corrigido, instruído por ninguém. Não vai chegar alguém pra você, você errou nisso, você precisa melhorar. Você vai falar, tô nem aí pra você. Eu sei o que eu tô falando. Infelizmente acontece. Eu falo por experiência própria que eu não sabia ouvir. Eu não sabia ouvir. Se a pessoa viesse falar pra mim, eu entrava pelo ouvido e saía pelo outro. É sério, eu não sabia ouvir. Quando a pessoa vinha sapateando, marchando na minha frente, pegava na minha mão e falava algo, eu fechava a cara e pronto, eu não sabia ouvir. O que a gente aprende? A gente precisa ouvir. Ouvir de tudo, reter o bem. A gente vai ouvir de muitas coisas? Vai. Mas a gente precisa entender que uma correção, às vezes, é para o nosso bem. O que o pai faz com o filho? Ele corrige. Por quê? Porque ele ama. O que Deus faz com a gente? Corrige. Por quê? Ele ama. Se Deus está te corrigindo, é um sinal que Ele está te chamando aí. E Ele vai continuar chamando. O amor dele não vai encerrar nele. É você que vai fugir do amor dele. O amor dele vai continuar sendo o mesmo. Então, se Deus corrige a gente, é porque Ele ama a gente. Então, Ele quer que a gente não se dê a esse tipo de atitude para não achar que a sã doutrina é um peso para as pessoas. Não é. E aqui a gente vai continuar só para a gente poder finalizar. O terceiro subtópico. A Bíblia é definitivamente inspirada. O verso 16, eu acho que é 2 Timóteo 3,16, né? Isso. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, a palavra de Deus, inspirada, ela serve para corrigir, redarguir, instruir em justiça, para que o homem de Deus e a mulher de Deus sejam perfeitamente instruídos para toda boa obra. Toda boa obra. Ou seja, você vai ser instruído, segundo a palavra, para fazer o quê? A boa obra. Não é obra ruim, tá? Não faça obra ruim. Não vai no embalo desses falsos mestres. Não caia na lábia deles, que eles têm um ar de persuasão muito grande. Usam métodos psicológicos. E eu vou falar uma coisa aqui que é bem polêmica. É mais fácil, por exemplo, as pessoas que não têm muita informação dentro da igreja, aparece alguém aqui com um microfone, pregando, falando um monte de coisa, sai correndo para a igreja para lá e para cá, e sai entregando profecia para todo mundo. Muitas pessoas são enganadas por isso. Infelizmente, muitas pessoas. E a gente aprendeu que o Espírito Santo, ele age com decência, com ordem. Existe ordem, a gente aprendeu sobre ordem. Então tem que ter ordem no culto. Tem que saber o momento de falar. Tem que saber o momento da pregação. Porque se eu estou aqui, olha para você ver o objetivo. Se eu estou aqui para poder ensinar, o que eu vou fazer? Ensinar. E na faculdade a gente aprende muito isso. Quando você vai falar com o juiz, você vai lá e faz um pedido de, por exemplo, de pensão. Chega lá, você quer discutir guarda. Sabe o que ele vai falar para você? Entra contra o processo, que aqui não é momento para discutir isso. Ele fala isso. Entra contra o processo, que aqui não é momento para discutir isso. Se você quiser discutir, você colocava os dois assuntos juntos.
É assim que a gente aprende. Ou seja, se você está aqui para poder ensinar e pregar, que pregue. Que, por exemplo, eu recebo a oportunidade para pregar. Tá, 15 mil, Deus do céu. Eu recebo a oportunidade para pregar. Eu vou cantar 3 hinos antes de pregar, 2 hinos antes de pregar? Mas a palavra é o quê? A prioridade. Eu vou ficar enchendo linguiça com um monte de coisa que não tem necessidade? Se é para pegar, que pegue a palavra. Se você quiser cantar um hino no finalzinho do culto, só para poder dar uma avivada na igreja, porque querendo ou não mexe um pouquinho com o emocional, né? Dá uma avivada na igreja. O Luiz sabe disso, né, Luiz? Você tá até risado, né? Tudo bem, mas a prioridade tem que ser a palavra. Porque é o que estrutura a nossa vida. Porque pela palavra você vai saber como louva a Deus. Pela palavra você vai saber o que é adoração a Deus. Pela palavra você vai saber o que é organização da igreja. Pela palavra você vai saber o que é reverência. Pela palavra você vai saber o que é subordinação. E pela palavra você vai aprender tudo isso. Porque a gente deixa sempre por último, por exemplo, menos tempo, a palavra. Eu fui a alguns locais assim, achei bem interessante. Um culto de jovens, né? Quando dá mais ou menos umas 8 horas, eles entregam para a palavra. Ou seja, das 9 até as 10 da noite a pessoa tem para pregar. Das 9 até as 10 da noite. E é um culto, chega lá, os louvores são bem curtos. São bem curtos. Começa aqui, canta, daqui a pouco dá uma oportunidade, uma saudação rápida ali. Daqui a pouco, quando você menos espera, já está a hora da pregação. E vai, ó. Ali você sai dali carregado de palavra. Carregado de palavra. Carregado de consciência, carregado de conhecimento. O que infelizmente e acontece em muitos lugares é você sai carregado de emoções. E carregado de emoções é um perigo. Tem que sair carregado de conhecimento e de raciocínio. Emoção é importante? Em alguns casos sim. Porque senão a gente se torna duro demais. E quando a gente se torna duro demais, até o Espírito Santo para trabalhar na nossa vida é difícil, que foi comigo. Eu era tão duro, era tão racional, que até o Espírito Santo para trabalhar era difícil. Porque a gente tem que ser moderado em tudo. E se a gente for demais uma coisa, dá problema. Eu vou continuar aqui. Então a gente aprende que toda a Escritura é divinamente inspirada. E Jesus fala aqui em Marcos 7, no verso 13, que eles estavam invalidando a palavra assim, a palavra de Deus. Jesus afirma isso, a palavra de Deus pela vossa tradição. E nesse texto, Jesus até citou o profeta Isaías. Por quê? A tradição não está acima da palavra. O meu conhecimento não está acima da palavra. Não existe nada acima da palavra. A palavra é prioridade. E Jesus fala sobre isso. E aqui a gente vai para 2 Pedro 2,21. Vou ser bem breve aqui. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa. E nós temos a Escritura da palavra, a Bíblia, como inspiração e como regra de vida e de fé. Porque é por ela que nós alcançaremos o conhecimento da palavra e o conhecimento de Cristo, o conhecimento de quem é Cristo, por que Ele morreu, por que Ele ressuscitou, por que Ele está vivo, por que o Espírito Santo habita em nós. Nós temos esse conhecimento. E agora a gente vai para o terceiro tópico. Tendo as Escrituras como fundamento, autoridade apostólica. 1 Coríntios 2, do 12 ao 13. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo. Paulo falando aos Coríntios. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito precedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, e não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Ou seja, a inspiração da palavra é o Espírito Santo que inspira. E Paulo fala, nós não recebemos o Espírito do mundo não, mas recebemos o Espírito Santo que está nos revelando essa palavra e que nós temos hoje.
E isso tem uma abrangência, não é só no Novo Testamento, tem no Antigo Testamento. A abrangência, que é o segundo subtópico. A Bíblia tem inspiração divina, tudo, tanto o Novo como o Antigo Testamento. Além dos versículos apresentados no Novo Testamento, tem os versículos do Antigo Testamento. Jeremias 1,4. A palavra do Senhor veio a Jeremias. Isaías 38,4. Então a palavra do Senhor veio a Isaías. 1 Reis 6,11. A palavra do Senhor veio a Salomão. E Êxodo 34. Disse o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque é de acordo com elas que eu faço aliança com você e com Israel. E agora o último, que é o terceiro, né? Salmos, se eu não me engano é 109 e 105, né? Vai estar tendo a lição. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E aqui a gente vai fazer a conclusão agora. Nós concluímos que a Bíblia é guia, manual de regra e fé, revelação de Deus, autoridade espiritual, ciência além da ciência humana, orientação, correção, etc., ensino, justiça e etc., entre outras coisas que, se eu fosse escrever aqui, ia ter muito significado para isso. E aqui, para a gente finalizar, eu queria que os irmãos abrissem o sumário da revista. Coloquem no sumário, agora vai ser um negócio bem interessante. Eu também sei fazer poema, tá? De vez em quando eu sou um poeta. Eu estava sentado na minha cama estudando, né? Eu falei, agora, o que eu vou fazer sobre... Eu ia fazer a introdução, né, da lição, mas só que não ia dar tempo, porque 12 lições, para fazer um resumo de 12 lições, eu falei, não dá. Aí comecei a pensar, falei, puxa vida, dá para fazer um negócio legal aqui. Aí eu comecei a escrever no celular. Olhem, observem bem os títulos das lições, o tema da lição e os títulos. Um poema sobre a revista. Um poema sobre a fé cristã. Em defesa da fé cristã, precisamos compreender a palavra de Deus, meditar e guardar em nossos corações para que, quando as heresias que ameaçam a unidade da igreja aparecerem, devemos lembrar das Escrituras e que de fato somos cristãos, salvo em Cristo Jesus, que veio em carne e habitou entre nós, sendo Ele a encarnação do Verbo. Presta atenção nos títulos. Entendemos que esse Jesus tinha um Pai e fez promessa do Espírito Santo. Todos possuem a mesma divindade, ou seja, Deus é triuno. Não há diferença entre eles. Temos um Salvador, e ainda que muitos neguem a sua vinda, ou digam que ele foi apenas um profeta qualquer, sabemos que Jesus é Deus, e que tem todo o poder, pois todo o poder lhe foi dado. Assim reconhecemos que o Filho é igual com o Pai. Jesus veio em carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Portanto, podemos compreender as naturezas humana e divina de Jesus. Jesus viveu uma experiência humana para nos mostrar que é possível vencer as batalhas naturais e espirituais. Após morrer, ressuscitar, cumprir a sua promessa, e nos revelou quem é o Espírito Santo. Jesus veio justamente porque o pecado corrompeu a natureza humana. Mas ele trouxe salvação a todos nós, e com suas feridas nós podemos entender que a salvação não é obra humana. Como igreja, além de sermos uma instituição divina, precisamos compreender que a igreja tem uma natureza organizacional, pois somos o corpo de Cristo, e estando bem ajustado, ele cresce de forma saudável. Assim, seus membros, perseverando na fé em Cristo Jesus, alcançarão a salvação e a terra prometida, reservada para todo aquele que nele crê. Deus abençoe.